Vamos começar a nossa aula. Já estamos na mitzvah 67. Kol HaKavod, toda semana a gente vai um pouquinho até Bezrat Hashem, a gente conseguir completar as nossas 613 mitzvot da Torá. Tem um detalhe muito interessante aqui da gente estar estudando aqui as mitzvot. Tem muitas mitzvot que a gente não pode cumprir. Então, por exemplo, tem mitzvot que estão associadas ao Beit HaMikdash, tem mitzvot que estão associadas só para os Kohanim, só os Kohanim podem cumprir. Como que a gente pode cumprir todas as mitzvot da Torá? A gente tem que cumprir as 613 mitzvot. Como que eu vou cumprir as 613 mitzvot se tem mitzvot que hoje em dia são impossíveis? Tem mitzvot, por exemplo, que só as mulheres podem fazer. Tem mitzvot que, lo aleino, a gente não gostaria de fazer, como mitzvot associadas a dar um get, né, a se separar da esposa, tem que dar um get. Deus nos livre, a gente não quer cumprir algumas mitzvot da Torá. Então, como que a gente faz para chegar na conta de 613 mitzvot? Então, uma opinião é que a gente pode, quando a gente se sente todo o povo como Am Echad, como se todo mundo é um povo só, e Kol Israel Arevim Zelazé, todo Yehudi, ele é fiador de um outro Yehudi. Dessa maneira, se a gente sente que todo mundo é parte de nós mesmos, então todo mundo que cumprir as mitzvot, a gente vai estar recebendo também uma parte dos méritos, como se a gente tivesse cumprido essa mitzvah. Não é fácil a gente conseguir realmente cumprir todas as mitzvot e sentir que a gente é parte de todo mundo. Então, mas isso é um trabalho para a gente se sentir como se todo o Am Israel estamos conectados numa Ish Echad Belev Echad, como um homem em um coração. E uma outra maneira que os nossos sábios explicam é estudando as mitzvot. Quanto mais a gente estuda as mitzvot, mesmo aquelas que hoje em dia a gente não consegue colocar na prática, é considerado no Shamaim. Se a gente se esforçou, se a gente estudou com todos os detalhes, é considerado como se a gente tivesse cumprido todas as mitzvot da Torá. Então, aqui é muito importante a gente conhecer todos os detalhes de todas as 613 mitzvot da Torá, que Bezrat Hashem seja considerado para a gente como mérito da gente ter cumprido as 613 mitzvot da Torá. Então, vamos continuar, estamos na mitzvah 67, estamos aqui em algumas mitzvot muito importantes, Ben Adam Lechaveró, da pessoa com seu companheiro. A gente viu na aula passada coisas muito importantes para a gente se importar, principalmente com as pessoas que são menos protegidas, pessoas que, infelizmente, sofrem muito mais opressão e não tem ninguém para defender elas. Falamos bastante das viúvas, dos órfãos, dos convertidos, o quanto a gente tem que amar ainda mais essas pessoas, proteger também ainda mais essas pessoas. E vamos continuar vendo aqui mais algumas mitzvot que estão relacionadas com o Ben Adam Lechaveró, a pessoa com o próximo. Ainda estamos dentro da Parashá Mishpatim. Como a gente explicou, a Parashá Mishpatim tem muitas mitzvot, por isso que a gente está se alongando tanto aqui, e ainda vamos se alongar mais um pouquinho aqui nas mitzvot da Parashá Mishpatim. Então, a mitzvah 67 é a mitzvah de Shelonit Bachov Meani She'ei Lo Bameh Lifroa. Olha que incrível essa mitzvah, uma mitzvah da Torá de não cobrar uma dívida de um pobre se você sabe que ele não tem com o que pagar essa dívida. Então, essa é a mitzvah Shenimnano Militboa Achov Minaloive Ba'et Sheneda Sheinu Yachol Lifroa Lo Chovo. Então, nós somos impedidos, nós somos proibidos pela Torá de ficar cobrando uma dívida de um pobre, alguém que está devendo dinheiro, ele pediu dinheiro emprestado e agora chegou o momento do pagamento, mas a gente sabe que essa pessoa, infelizmente, não tem dinheiro para pagar a dívida dele. Shenemar, como está escrito na Torá, no Sefer Shemot, capítulo 22, versículo 24, Lo tie lo kenoshe. Não pode ser como um credor, você não pode ficar correndo atrás
das pessoas para cobrar delas quando você sabe que elas não têm para pagar. Vedá que zot amniá tichlol gam ken shelo lealvot beribit leIsrael. E aqui esse impedimento da Torá, essa proibição da Torá, também inclui a gente cobrar juros de uma outra pessoa Israel. Porque os juros a gente vai ver na próxima mitzvah. Próxima mitzvah vai entrar um pouquinho aqui na proibição de juros, mas a ideia é que juros é uma forma de você cobrar uma dívida que acaba criando normalmente no devedor uma bola de neve que dificilmente ele vai conseguir sair dessa. Por quê? Porque esse mês ele já não tem dinheiro para pagar, com os juros do mês que vem ele vai ter menos dinheiro ainda para pagar e os juros vão consumindo todo o dinheiro da pessoa. Então, aqui também entra, de certa maneira, também vai entrar aqui na proibição de cobrar uma dívida de alguém que não pode pagar a cobrança de juros. A gente vai falar na próxima mitzvah de uma maneira um pouco mais harifá, um pouco mais dura, o quanto é grave a gente se envolver, não é só cobrar juros de uma outra pessoa, se envolver em qualquer coisa que envolva cobrança de juros. Mishorshei a mitzvah, qual é a raiz dessa mitzvah aqui? Likboa lá no midata chesed ve'achemla. Olha o quanto Deus ele se importa que a gente coloque no coração, a gente coloque dentro do coração um yesod, um fundamento, uma fundação de chesed e de misericórdia, bondade e misericórdia. Deus quer que nós sejamos pessoas boas. E isso não vai cair do céu, isso precisa de trabalho, isso precisa de esforço, isso precisa de investimento. As áreas na vida onde a gente investir, a gente vai ter sucesso. Então, se eu quero ser uma pessoa bondosa e misericordiosa, eu tenho que fazer atos de bondade, de misericórdia, e automaticamente isso vai me transformando numa pessoa melhor. Então, essa é a raiz dessa mitzvah, de não ficar cobrando de alguém que eu sei que não tem dinheiro para devolver uma dívida monetária. O que cheiu kvuot banu, quando essas midot, esses traços de caráter positivos tiverem fixados na gente, asnier euim le kabbalat tová, vai shalem hefetz Hashem banu. Olha que incrível, como se fecha um ciclo aqui impressionante da Torá. Hashem, ele criou o mundo com a única intenção de fazer para a gente bondades. Mas Hashem, ele não quer que essa bondade seja gratuita, senão essa bondade vai vir junto com uma vergonha. Para quem quiser entender um pouquinho melhor, nas terças-feiras a gente está fazendo um curso de um livro chamado Derech Hashem, que explica todo o propósito da criação. A gente já falou um pouquinho sobre isso, como o Zohar HaKadosh ele traz para a gente, do Nehama de Kisufa. O motivo da criação do mundo foi tudo pelo pão da vergonha. Deus não quer dar para a gente coisas boas sem a gente merecer, porque isso viria junto com uma sensação de vergonha. Eu estou recebendo algo que eu não fiz nada para merecer isso. Então, Deus ele dá para a gente a possibilidade da gente chegar na perfeição através do nosso esforço. Deus criou a gente com certos risronot, com certas falhas, com certas faltas, com certos defeitos. Isso tudo é intencional para que a gente possa se esforçar e atingir a perfeição através dos nossos atos. Então, Deus ele quer fazer bondade com a gente, ele está implorando para a gente, me deixa fazer bondade com vocês, façam as escolhas certas. Parte das escolhas certas que a gente tem que fazer é nos transformarmos em pessoas boas, pessoas misericordiosas, porque dessa maneira eu estou me assemelhando ao Criador do mundo, que ele é bondoso e ele é misericordioso. Deus ele quer dar para a gente coisas boas nesse mundo e no mundo vindouro. Então, se eu fizer o bem, se eu ajudar as pessoas, se eu for bondoso e misericordioso, eu vou estar possibilitando que Deus também possa fazer bondade comigo. Eu estou me transformando num utensílio preparado para receber as brachot de Hashem, e é isso que Hashem ele quer dar para a gente. Então, é muito importante a gente repetir atos de bondade e de misericórdia, e dessa maneira a gente vai estar fixando isso no coração e vamos estar se conectando com o Criador do mundo.
Midinei a mitzvah, vamos ver algumas leis aqui associadas com essa mitzvah. Mashamru zichronan livrachá, o que os nossos sábios falaram no Talmud, no tratado de Baba Metzia, Minain lenoshe bechavero mané veyodea shein lo, sheasur lavor lefanav neged beito. Olha que lei incrível. É proibido uma pessoa que ela emprestou R$100, por exemplo, para o seu companheiro, ele sabe que essa pessoa não tem dinheiro para pagar. O que significa a proibição de não cobrar? Não necessariamente é você ir de uma maneira ativa cobrar da pessoa, mesmo de uma maneira passiva. Se você, por exemplo, quer toda vez dar uma cutucada na pessoa, você passa na frente da casa dele só para ele te ver e lembrar que ele te deve dinheiro, isso já entra na proibição. Shenemar, como está escrito na Torá, lotie lo kenoshe, não seja para o seu companheiro como um cobrador, alguém que está o tempo inteiro cutucando ele, lembrando ele que ele precisa te pagar. O Mashamru Gamken Bemechilta, também o Midrash, ele ensina para a gente, lotie lo kenoshe, nós não devemos ser para o próximo como um credor, como um cobrador, shelo yerae lo bechol zman, não ficar aparecendo na frente dele intencionalmente só para dar uma cutucada nele, só para ser um lembrete, olha, eu vou lá passar na casa dele, só para lembrar, eu teria outro caminho, eu teria uma outra maneira de poder chegar aonde eu quero chegar, mas eu faço questão de passar na frente daquele cara para ele lembrar que ele está me devendo dinheiro, a pessoa já está dessa maneira fazendo essa proibição da Torá. O Dvarim Aherim Anemarim Benyanzé e outros detalhes também sobre essa mitzvah aparece principalmente no tratado de Baba Metzia, Uben Komod Bagemará e espalhado também em outros lugares do Talmud. Venoheged Besharim Unekevot, isso se aplica para homens e se aplica para mulheres, Bekol Makom, o Bekol Zman, em qualquer época, em qualquer lugar, Veover Alea, Vetavá Alvaa Mechavero, Veyodea Shein Lo, e aquele que transgrediu, e ele foi cobrar uma dívida de uma pessoa que você sabe que ele não tem dinheiro para te pagar essa dívida, vetovea kedei letzaró, então para que está indo cobrar a pessoa se você sabe que ele não tem para pagar, só para ficar cutucando ele, para causar sofrimento nele? Avar alavzé está transgredindo essa proibição da Torá, veu que over al mitzvat amelech. E ele está indo contra um comando do rei, o rei dos reis, o rei do mundo, que pediu para a gente ser bondoso e ser misericordioso e não ficar fazendo atos para cutucar os outros, para machucar, para incomodar as outras pessoas. Então, Bezrat Hashem, se a gente emprestou dinheiro, a gente tem que ter misericórdia. Se eu sei que a pessoa não pode pagar, é proibido ficar cobrando de uma maneira direta e até mesmo de uma maneira indireta, só passando na frente da pessoa para ser um lembrete, olha, você me deve dinheiro. Então, que a gente possa, Bezrat Hashem, criar toda essa misericórdia dentro do nosso coração. Vamos para a mitzvah, Samechet, mitzvah 68, Shelo Nashit Yad, Ben Loive, Lemalve, Beribis. Prestem muita atenção aqui nessa mitzvah. Obviamente, a gente vai entrar, não agora, a gente vai entrar lá para frente em outras mitzvot. Obviamente que existe uma proibição muito grave de cobrar juros num empréstimo. E a gente já vai ver a explicação do porquê que isso é tão grave aqui pela Torá. Mas, só para ter uma ideia, a pessoa que se envolve em ribit, que se envolve em cobrança de juros de um empréstimo de dinheiro, essa pessoa não vai ter Tchiat Metim, ela não vai se levantar quando tiver a ressurreição dos mortos. Só para entender, teve um caso, certa vez, se eu não me engano, foi com o Beidin do Rabi Akiva Eiger, era um dos grandes rabinos da geração dele, talvez um dos maiores rabinos da geração dele, e o Rabi Akiva Eiger deve ter vivido há mais ou menos uns 150 anos. Rabi Akiva Eiger, ele tinha o Beidin dele e faleceu um dos maiores milionários da cidade dele,
E esse milionário, infelizmente, parte do dinheiro dele vinha justamente de emprestar dinheiro com juros para as pessoas, e dessa maneira ele construiu a fortuna dele. Então, quando ele faleceu, veio o Hevra Kadisha e cobrou o enterro desse homem um valor absurdamente alto, 10 vezes maior do que se cobra para outras pessoas. Então, os filhos desse milionário ficaram revoltados, falaram, olha só, estão explorando a gente só porque o nosso pai era milionário, então veio o Hevra Kadisha para explorar a gente e cobrou 10 vezes mais do que cobram qualquer outro enterro, e eles entraram na justiça, eram pessoas muito influentes, muito próximas do governador, e entraram no tribunal não judaico contra o Hevra Kadisha. Então, realmente, o governador ele se movimentou lá para apurar o que estava acontecendo, mandou chamar os homens do Hevra Kadisha. Os homens do Hevra Kadisha ficaram com muito medo, não queriam ir lá para a audiência, ficaram com medo do que vai acontecer, e jogaram a culpa nas costas do Rabi Akiva Eger, e a verdade tinha sido realmente orientação dele. O Rabi Akiva Eger não tinha medo nenhum, ele foi lá no tribunal e perguntaram para ele por que você está roubando aqui a família aqui desse falecido, só porque eles têm dinheiro, essa acusação é muito grave. E o Rabi Akiva Eger falou, olha, deixa eu explicar para vocês um pouquinho da lei judaica, para vocês poderem entender aqui, vocês vão saber o que está por trás da lei judaica. Quando uma pessoa falece no judaísmo e a gente enterra esse corpo, na verdade, a gente está fazendo um aluguel. Por quê? Porque a gente sabe que vai vir o Mashiach, ele vai vir até o ano 6000, todos os mortos, obviamente, que vão ter méritos, eles vão se levantar dos seus túmulos e vão voltar para a vida. Então, na verdade, quando a gente está vendendo um pedaço de terra para enterrar o falecido, é só um aluguel, é um aluguel temporário até a vinda do Mashiach, Bezrat Hashem, que chegue hoje, e essa pessoa, então, está pagando só pelo aluguel. Mas, se a pessoa ela empresta dinheiro com juros, essa pessoa não vai se levantar no Tchiat HaMetim, não vai ter a ressurreição dos mortos. Então, para essa pessoa, não é simplesmente um aluguel, é a venda da terra. Então, esse homem que a vida inteira ele cobrou juros, de acordo com a lei judaica, ele não vai ter o direito da ressurreição dos mortos. Por isso que a gente está cobrando mais, para ele não é um aluguel, para ele é a venda do terreno, então está saindo até barato o que a gente está cobrando dele, já que ele vai ficar lá enterrado para toda a eternidade. Então é barato que ele está pagando, e até o tribunal dos não-judeus viu a grandeza do Rabi Akiva Eger, entendeu a lógica toda por trás e deu realmente ganho de causa para o Rabi Akiva Eger, e a família não teve outro jeito a não ser realmente pagar aquele valor mais alto que foi cobrado. Então, para a gente entender um pouquinho da gravidade do que é a cobrança de juros, aqui essa mitzvah, prestem muita atenção, não se aplica somente para aquele que emprestou dinheiro e cobrou juros, e sim todos aqueles que se envolvem no empréstimo de dinheiro de juros. Vamos ver o que essa mitzvah fala. Então, Shelo nitasek bemilvat ribis penaloi veamalve. Não se pode se envolver de nenhuma maneira entre a pessoa que empresta o dinheiro e a pessoa que pega o dinheiro emprestado, se tiverem cobrança de juros envolvidos. O que significa isso? Clomar quer dizer Shelo naseh lahem arevut. Existe um conceito dentro do judaísmo, isso também, obviamente, existe fora do mundo da Torá, que é o conceito do arev. Arev é um fiador. Então, eu só empresto dinheiro para alguém se eu tiver uma garantia que eu vou receber esse dinheiro de volta. Essa garantia pode ser feita através de um fiador, quer dizer, se o devedor não pagar, então eu tenho o direito de cobrar o dinheiro do fiador. Então, o fiador, ele não pode aceitar, uma pessoa não pode aceitar ser arev, ser fiador de um empréstimo que envolva ribit, que envolva cobrança de juros. Velonaid alehem, não pode ser testemunhas. Normalmente, quando a gente vai fazer um documento de empréstimo de dinheiro, é muito importante depois para não ter dor de cabeça. Foi, não foi, emprestou, não emprestou, devolvi, não devolvi.
fazer através de um documento, fazer através de testemunhas. Então, também é proibido a pessoa ser testemunha de um empréstimo de dinheiro que envolva juros. E se a pessoa é um sofer, se ele é um escriba, e ele escreve documentos, é proibido ele escrever um documento que envolva qualquer tipo de cobrança de juros. Shenemar, como está escrito, Lo tesimu malav nesher, não coloque sobre ele a cobrança de juros. Vamos na continuação, ele vai explicar por que juros é chamado de nesher. Nesher é associado com uma outra palavra no hebraico, e a gente vai entender o que isso tem a ver com a cobrança de juros. O Ba Perush Bemetzia fala no Talmud, no tratado de Baba Metzia, She'alav hazeh nemar alamitaskim bainyan, quer dizer, essa proibição aqui da Torá, a gente vai ver proibições específicas só para quem está emprestando dinheiro com juros, mas aqui se aplica para todos os envolvidos, todos que possibilitaram o empréstimo de dinheiro com juros, eles estão entrando aqui nessa proibição da Torá, Kegon, Arev, Eidim, Vesofer. Por exemplo, o fiador, as testemunhas e o escriba que participaram aqui de todo o processo. Existe, inclusive, uma outra proibição da Torá interessante, que é a proibição de mikshol lifnei iver, de não colocar um obstáculo na frente de um cego, não possibilitar que alguém faça uma transgressão. Essas pessoas que estão se envolvendo aqui nesse empréstimo com juros, se eles se recusassem a participar, talvez a transgressão não seria feita, então eles estão entrando também aqui na proibição da Torá. Veshanemar gam ken, shamalve nichlal imahem belavzeh, milvad alavim acherim she meyuchadim bo. Obviamente que quem está emprestando dinheiro, ele também entra nessa transgressão, fora outras transgressões da Torá, que ele vai estar aqui passando. O klal einyan chamar Abaye Sham, e olha o que o Talmud, um grande sábio do Talmud, chamado Abaye, um dos Amoraim, então são sábios da Guemará, ele fala o seguinte, Amalve over al shishalavim, uma pessoa que empresta dinheiro, ele transgride 6 proibições da Torá diferentes, das 613, ele vai transgredir 6 mitzvot da Torá, Aloi vebeshnaim, aquele que pega dinheiro emprestado com juros, ele vai fazer 2 transgressões da Torá, ve amitaskim berrad, e todos aqueles que se envolvem, pode ser como testemunhas, pode ser como o sofer, o escriba, pode ser como o arev, como o fiador, eles estão fazendo uma transgressão da Torá. Só lembrando, essa proibição é explícita na Torá, quando a transação é entre 2 judeus que temos essa proibição. Mishorshei a mitzvah, qual é a raiz aqui da mitzvah? Que aquel atov, hafetz beishuv amo asher bahar. Deus, ele quer que o povo que ele escolheu para entregar, através do povo judeu, todas as leis da Torá para o mundo, ele quer que esse povo possa ter uma vida normal, possa se estabelecer, possa viver. Por isso ele ordenou que a gente retire qualquer tipo de obstáculo do caminho das pessoas. Lebal ivla aechad heil havero mibli sheyargish beatzmo. Prestem atenção da linguagem aqui. Deus, ele é muito rigoroso, que uma pessoa não retire do outro todas as suas riquezas, todo o seu dinheiro, sem que a pessoa perceba. Essa é uma das principais características de cobrar IBIT, de cobrar juros, que a pessoa ela vai perdendo todo o dinheiro dela sem perceber, ela vai entrando numa bola de neve, e a hora que ela vê, ela já perdeu tudo dela. Começou com um valor pequeno, com juros que pareciam pequenos, e isso vai aumentando cada vez mais, os juros vão sendo compostos um em cima do outro, vai virando uma bola de neve que chega o momento da vida, a pessoa não consegue mais pagar nada e ela vai acabar perdendo a casa dela, vai acabar perdendo o carro dela,
vai acabar perdendo tudo que ela tem. Até que a casa da pessoa vai estar completamente vazia, nem mesmo alimento essa pessoa vai conseguir comprar, porque assim é a forma de funcionar, de atuar da cobrança de juros, veio a duas da vara, é sabido a coisa, o mipneizen nesher, e é por isso que é chamado de nesher. O que seria a tradução literal de nesher? Nesher é a picada da cobra. Quando a cobra ela pica, isso é chamado uma neshihá. Essa neshihá, olha que interessante, uma cobra, ela foi lá e picou uma pessoa. Se a pessoa olha para a perna dela, o que ela vai ver? 2 furinhos, parece que não foi nada, mas desses 2 furinhos foi injetado veneno, começa a atuar sobre a perna dela onde foi picada, isso começa a se espalhar, vai para outra perna, vai para os braços, vai para o corpo inteiro, até que a pessoa ela acaba morrendo, contamina o corpo inteiro dela, esse veneno, e mata a pessoa. Tudo começou com um furinho pequenininho que não parecia nada. Esse é o caminho dos juros. A pessoa começa com uma dívida pequenininha, juros pequenininho. Não, é tantos por cento só ao mês. Então, a pessoa vai fazer as compras feliz da vida, que ele nem percebe, ele não faz as contas. Muitas vezes, infelizmente, quem cobra juros, ele acaba se apoiando aqui na ingenuidade das pessoas que não sabem fazer as contas. No final, quanto elas vão pagar? A pessoa fala, olha, que bom, estou pagando em 20 vezes. Então, a pessoa está feliz da vida, ela não faz as contas, que ela está pagando 3, 4, 5 vezes mais o valor do objeto, se ela fizer as contas de quanto ela vai pagar de juros, isso se be conseguir pagar, porque muitas vezes essa pessoa vai perder tudo e não vai conseguir mais honrar suas dívidas. Ube imaná minamassimazé, areve sofer veidim, imneu bne adam imeno. Agora, se as pessoas envolvidas, como o fiador, como o escriba, como as testemunhas, se eles se recusarem a participar, imnu bnei adam imenu, eles vão conseguir evitar que pessoas tropecem nisso. Então, eles estão entrando aqui nessa transgressão, porque eles estão possibilitando que seja feita a transgressão, eles também estão entrando, de certa maneira, nessa proibição da Torá de não ser um obstáculo na frente do cego. Veyeter prateia mevoarim bemetzia, então mais detalhes estão lá no tratado de Baba Metzia. Venoeged bekol makom u bekol zman, isso se aplica em todos os lugares, em todos os tempos. Bezharim unekevot, tanto para os homens quanto para as mulheres. Veover alzé venassá sofer, e aquele que transgrediu, e ele aceitou seu escriba, e ele escreve lá o texto contendo ribit, contendo juros. Ou arev, ele aceita ser o fiador de um empréstimo com juros. Ou ed bemilve, ou ele aceita ser testemunha aqui do empréstimo. Avar alavzé, ele acabou de transgredir essa proibição da Torá. Aval em lokim alav, mas é uma transgressão que a pessoa aqui, ela faz essa transgressão, ela não recebe chicotadas por causa da transgressão, sheafilo amalve einobe malkut, porque nem mesmo a pessoa que empresta com juros, ele vai receber chicotadas, shearei nitan leishavon, qualquer transgressão que pode ser consertada, então a pessoa não recebe chicotadas por isso. Aqui é uma mitzvah que a pessoa pode consertar. Se ele cobrou os juros, depois ele se arrependeu, ele fez chuvá, e ele devolve o dinheiro, devolve os juros, essa pessoa está consertando aqui a transgressão que ele fez. Veino bedin de anei, de ato mahmatei, itchayevu malkot. Então, olha a lógica da Torá, que interessante, a gente vê a grandeza do pensamento do Criador do mundo. Se a pessoa que é o principal causador da transgressão, que é aquele que empresta dinheiro, ele não vai receber chicotadas, não tem sentido que as pessoas que vêm para a transgressão por causa dele, eles sim recebam. Não está certo o principal causador não receber nada e os que estão indo participar, eles sim receberem chicotadas. Então, a Torá, ela isenta nessa situação que as pessoas que participam aqui do empréstimo com juros,
eles não vão receber chicotadas. Tem a transgressão da Torá, e como a gente explicou, transgressão grave, mas eles não receberiam chicotadas caso eles participassem. Vamos para mitzvah Samertet, a mitzvah 69, Shelo lekalela dayan. A gente não pode amaldiçoar os juízes. Então, obviamente que toda pessoa que sai perdedora de um julgamento, a vontade que ela tem, obviamente, é amaldiçoar os juízes, amaldiçoar todo mundo. A gente vai ver aqui que temos uma proibição da Torá de amaldiçoar o juiz. Shelo lekalela dayanim, proibido amaldiçoar os juízes. Shenemar, como está escrito, Elohim lo tekalel. Aqui interessante, né? Em alguns lugares da Torá, a palavra Elohim são juízes. Obviamente, Eloquim também se refere a um dos nomes de Hashem, mas em alguns lugares, em alguns versículos da Torá, a palavra é usada Elohim, mas a intenção é juízes e não Hashem. Então, é proibido a gente amaldiçoar os juízes, o Pershula Dayanim. Então, os nossos sábios explicam que aqui essa linguagem, que é a mesma linguagem do nome de Deus, se refere aos juízes. Por que os juízes são chamados com o nome de Deus? Uma das explicações é que Hashem, na verdade, ele é o juiz. Ele que julga tudo, ele que está o tempo inteiro controlando tudo. Mas Deus deu para a gente esse poder, e não só esse poder, essa responsabilidade de ter justiça aqui no mundo. Então, através dos Dayanim, através dos juízes, a gente pode manter a justiça aqui no mundo. Em última instância, óbvio, mesmo que aconteça algum erro nos juízes aqui do mundo, tem o juiz supremo que vai arrumar todas as coisas no final. Podemos ter certeza que nenhuma injustiça ela vai ficar impune, nenhuma injustiça ela vai fazer curva. Deus, ele acerta, ele tem as formas dele, ele tem o tempo dele, às vezes precisa voltar numa outra encarnação para consertar alguma coisa que ficou pendente. A gente não tem que ter dúvida nenhuma que no final das contas a justiça de Hashem vai prevalecer, mas Deus ele deu essa responsabilidade também para seres humanos de serem os Dayanim. Então, obviamente, um Dayan tem que ser uma pessoa com muito estudo para saber a lei, tem que ser uma pessoa com muito temor a Deus, uma pessoa que odeia qualquer tipo de suborno, qualquer tipo de presente, qualquer tipo de tentativa de desviar o julgamento. Então, vamos dizer que estamos falando aqui de pessoas corretas, de pessoas justas, pessoas extremamente honestas. Temos uma proibição da Torá de nunca amaldiçoar um juiz. Asher, como está escrito na Torá, Asher Yarshium Elohim. Ele traz aqui uma outra fonte da Torá que também se refere o nome Elohim como juízes e não se refere aqui ao nome de Hashem. Veotzio akatuv belashon Elohim, kedei she'en nichlal im halav hazeh lavaher. E por que então a Torá não escreveu Dayanim? Por que a Torá não escreve juízes, escreve o nome de Hashem? Então fala o Sefer HaChinuch para incluir essa transgressão com uma outra transgressão, Veulav de Birkat Hashem, que é a proibição de amaldiçoar Hashem também. Isso, na verdade, vai ser a próxima mitzvah que a gente vai ver, a mitzvah número 70. Então, lá a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, também nos Midrashim, os nossos sábios explicam isso. Azhara le Birkat Hashem b'dichtiv Elohim lo tekalel. Também é uma advertência sobre amaldiçoar o nome de Deus. É nisso que está escrito, em vez de escrever a palavra Dayanim, está escrito o nome de Hashem. O Mashikatu Bemakom Acher, em outro lugar está escrito no Sefer Vaikra. Quer dizer, vamos lembrar, a gente está aqui nos versículos do Sefer Shemot, na Parashah Mishpatim, mas no Sefer Vaikra vai aparecer aqui, Venokev Shem Hashem Mot Yumat, aquele que blasfema contra o nome de Deus, essa pessoa vai ter pena de morte, Zewa Onesh. Então, a gente tem uma regra na Torá que a gente precisa, para aplicar uma pena,
a gente precisa de uma advertência. Então, avalas hará e mikan. Essa mitzvah aqui é a advertência de não amaldiçoar a Deus e não amaldiçoar os juízes, e lá no Sefer Vaikra, aquele que blasfemou, aquele que amaldiçoou o nome de Deus, essa pessoa, ela tem pena de morte pela Torá, que lo yaspik lano askarata onesh bemitzvah, bli ashara, vezeu shamrura boiseno. Então, isso é uma regra que a Torá, ela não pode castigar se ela não advertir antes. Isso é uma regra também para o Beit Din. Um Beit Din, ele não pode aplicar as penas da Torá se a pessoa não foi previamente advertida, para que a gente tenha certeza que a pessoa tem consciência que o que ele vai fazer é punível e tem que saber qual é a punição que ela vai receber. Como está escrito no Talmud, no Tratado de Sanhedrin, Tamid Onesh Shamano Azhara Minai. Muitas vezes a Guimará faz essa pergunta, olha, eu já aprendi o castigo, mas aonde está na Torá a advertência? Então, não pode ter o castigo na Torá sem ter alguma fonte aonde está a advertência, a proibição da Torá de fazer esse ato. Não é suficiente, mas se está escrito o castigo, certeza que é proibido. Não é. A gente não pode partir desse princípio, tem que ter alguma outra fonte na Torá com a proibição de fazer esse ato, mesmo que depois vá aparecer uma repetição disso, trazendo qual é o castigo que vai ser aplicado. E por que tem que acontecer dessa maneira? Por que a Torá, ela escolheu ser escrita, Deus escolheu escrever a Torá dessa maneira? Sheim lo tavolanu badavar meniat akel, bemashma sheye reshut beyad kol harotze lekabel haonesh, velo yahush letzaro lavor et mitzvah, velo yavo bazeh keneged chefetz Hashem umitzvato. Então, a gente poderia pensar que a pessoa que ele quer fazer esse ato, ele sabe que ele vai receber o castigo, mas não vai parecer que ele está transgredindo a vontade de Deus. É como, olha, eu vou fazer um ato, eu sei que vai ter uma consequência, porque a Torá falou que vai ter essa consequência, mas não quer dizer que vai contra a vontade de Hashem. Atos têm consequências, se eu colocar a mão no fogo, eu vou queimar minha mão, não quer dizer que isso está indo contra o que Deus queria que eu fizesse. Assim, as pessoas podiam pensar, Vechazar davar a mitzvah, que em mekarumemkar. Então, a pessoa vai começar a fazer aqui negociação. Olha, vale a pena fazer essa transgressão, porque vai ter esse castigo, mas está valendo a pena, eu vou ganhar isso, vou pagar isso, para mim está valendo a pena. Se isso não é contra a vontade de Deus, está tudo em ordem. Vai virar aqui um business, a gente vai escolher o que vale a pena, receber o castigo para ter certo benefício, e a pessoa acharia que com Deus está tudo bem. Não é assim. Clomar, arotzela só davar ploni, e tenkar vekar veiaseu. Então a pessoa está com vontade de fazer alguma coisa, ele vai ter que pagar por isso que ele, pelo que ele quer fazer, ou tem shirmolis bolkar veiaseu, ou ele vai passar por um certo sofrimento, mas ele vai fazer o que ele quer. Então aqui vai começar a ter pensamentos equivocados, que dá para fazer negócios aqui com as mitzvot e com as transgressões. O que eu ganho, o que eu perco, está valendo a pena. Ein kavaná al mitzvot bekar, mas essa não é a intenção de Hashem quando ele deu para a gente as mitzvot. Eila sheakel letovateino mnaano bedvarim veodiano mimiktsatan aonesh amagia lano miad. Deus, na verdade, ele quer impedir a gente de fazer as coisas que são erradas, de fazer as coisas que ele não quer que a gente faça, e ele advertiu para a gente, ele deixou a gente saber qual é o castigo de algumas das coisas que estão na Torá, que vai ser o castigo imediato que vai chegar na gente, milvada verat retzonó, mas tudo isso que está aqui na Torá, que já tem um certo castigo pela transgressão, isso é fora que a gente está transgredindo a vontade de Hashem. Isso por si só já é uma coisa errada. Isso é o pior de tudo, isso é o mais grave de tudo. A gente está indo contra a vontade de Deus,
o castigo não é o pior. O pior é o que vai vir depois disso, por a gente ter ido contra a vontade de Hashem. Dezeu Amram Zichrono Livrachá, e é isso que os nossos sábios ensinaram no tratado de Yomá. Yomá é um tratado que fala muito sobre Yom Kippur, sobre limpeza espiritual e todos os processos que aconteciam no dia de Yom Kippur. Bekol makom lo anash eila imken izhir. Não existe na Torá castigo que não tenha sido precedido por uma advertência, um aviso que o que você está para fazer é errado. É muito interessante que isso aparece até em duas parashiot da Torá, inclusive na parashá que a gente lê, a parte que a gente lê durante a tarde de Yom Kippur, a gente lê sobre os relacionamentos proibidos. Em uma parashá aparece toda a lista de relacionamentos proibidos, e na parashá seguinte aparece todos os castigos, a grande maioria são castigos de karet, de desligamento espiritual. Mas os nossos sábios perguntam por que precisa escrever duas vezes. E uma das respostas incríveis que tem tudo a ver com o que a gente está trazendo aqui, a pessoa ela podia pensar que, olha, eu posso ser malandro, eu posso fazer a transgressão, e se o Beit Din não me pegar, se o tribunal não conseguir me pegar e não me condenar, eu me dei bem na vida, como acontece, infelizmente, em lugares onde dificilmente as pessoas vão ser punidas. Com um pouquinho de suborno, você consegue mudar as leis, a gente começa a ver corrupção que não é castigada, e vira institucionalizada a corrupção, e, infelizmente, o roubo, a desonestidade, parece que isso é o correto. Então, as pessoas estão dando risada. Baruch Hashem, olha só, roubei, fiz errado, consegui enganar o tribunal ou subornei o tribunal e me dei bem na vida, Baruch Hashem. Então, olha, a primeira parte, ela está falando que é errado, e a segunda, o castigo, eu me dei bem porque eu escapei do castigo, não escapou. Por que a Torá escreve duas vezes? Olha, se o Beit Din pegar, já recebe uma punição imediata. E isso é uma situação boa, porque essa punição imediata já é parte da limpeza espiritual. Mas independente se o Beit Din, se o tribunal vai pegar ou não vai pegar, Hashem está vendo tudo está sendo assim. A gente fala no Pirkei Avot, saiba que tem um olho que vê, um ouvido que escuta, e tudo está sendo escrito num livro, cada detalhe, tudo está sendo filmado. Hoje em dia a gente tem esses programas, desculpem falar, mas não tem limites para a estupidez do ser humano de ficar naqueles Big Brother vendo a vida dos outros, uma câmera 24 horas. Eu acho que o ser humano decidiu destruir o tempo de vida para coisas úteis, para ficar numa futilidade dessa, ficar vendo uma casa com câmeras filmando 24 horas por dia. A gente podia ler livros, a gente podia ajudar pessoas, fazer bondade, vai trabalhar num lugar para ajudar velhinhos, vai trabalhar num lugar para ajudar órfãos, em vez de jogar o nosso tempo fora. Mas uma coisa a gente pode aprender, que também aqui na vida tem câmeras filmando o dia inteiro, a gente está sendo filmado em cada ato, em cada detalhe, e tudo está sendo anotado num livro. Então, pode escapar do Beit Din? Pode. Tem gente que é malandra, tem gente que faz escondido, e está tranquilo, está dormindo tranquilo, porque o tribunal não pegou e o tribunal não castigou. Não tem problema, vai chegar o dia do julgamento, vai chegar o dia que a pessoa vai estar frente a frente com o Criador do mundo. Nossos sábios explicam que uma das coisas que vão acontecer no julgamento, a pessoa vai ver o filme da vida dele em câmera rápida, mas com todos os detalhes. Imagina a vergonha eterna da pessoa estar se assistindo lá, ele roubando, ele corrompendo, ele fazendo os atos mais baixos, e ele assistindo na frente de Hashem, ele assistindo o filme da vida dele. Zohar HaKadosh fala que quando acaba o filme, a pessoa tem que assinar embaixo, confirmando, esse é o filme da minha vida, para depois não vir na hora do julgamento, não, mas eu não fiz, não foi bem assim. Não, você viu o filme, você assinou embaixo, é isso mesmo, não tem mais discussão. Então, a gente tem essa regra da Torá, não tem castigo sem advertência, e a gente tem que saber, a partir do momento que a Torá advertiu
o Beit Din no tribunal pode até não te pegar e não te castigar, mas se tem uma advertência, isso já é contra a vontade de Hashem, e essa é a parte mais grave. A rebeldia contra Hashem, essa é a parte mais grave. Na verdade, toda a ideia de Rosh Hashanah é a gente primeiro consertar a rebeldia contra Deus, para depois, em Yom Kippur, acertar os detalhes que são as transgressões e as suas consequências. Mas a principal transgressão, e isso é o dia inteiro de Rosh Hashanah, é a rebeldia contra o Criador do mundo, que envolve cada transgressão, e essa é a pior parte da transgressão. Então, Klomar, lo yodia aquel aonesh abalanu alavarat mitzvah eilem ken odianu tchilah sheretzono hu shelo nasce oto adavar sheaonesh ba alav. Então, antes de Deus revelar qual vai ser o castigo que a pessoa vai receber nesse mundo, antes disso ele já tem que demonstrar que não é a vontade dele e quem fizer está transgredindo a vontade dele. Mishorshei a mitzvah, quais são das raízes aqui dessa mitzvah? Leasir meala dayanim, irata nidon uklalató, tirar dos juízes o medo do acusado e das suas maldições. Muitas vezes o juiz vai se deparar de frente de uma pessoa poderosa, de uma pessoa que sai amaldiçoando todo mundo, ele pode ter medo, talvez, de fazer o julgamento de uma forma correta, que deixe yotziu adin leamitó. E isso é uma maneira que vai dar uma tranquilidade para o juiz dele fazer o julgamento de uma forma reta e verdadeira. Veod ishir al zeh, gam ken bemakom ahir batorá, e por isso tem uma outra advertência sobre essa proibição aqui, num outro lugar da Torá. Veod nimtza toelet acheret bamitzvah, e tem um outro benefício aqui dessa mitzvah, que biklalata dayan takalot rabot, porque amaldiçoar um juiz, isso vai trazer muitas tragédias, tem muitas coisas ruins que vão vir através de uma pessoa amaldiçoar um juiz. Que amonaam besichlutam, porque a maioria do povo, infelizmente, na sua estupidez, na sua falta de sabedoria, sonimotó, vão começar a odiar esse juiz. Esse juiz, ele não fez nada de errado, ao contrário, ele é uma pessoa reta, mas essa pessoa não soube perder, não sabe aceitar o que o Beit Din está falando, e vão acabar odiando esse juiz. Veimlo izaru al klalató, e se a Torá não tivesse advertido contra amaldiçoar esse juiz, ulai yekalelu veitoreru mitokar lakumala, vão começar a amaldiçoar essa pessoa, e a coisa vai se esquentando tanto que é capaz das pessoas quererem se levantar contra ele, às vezes vir até mesmo com uma agressão física, ou até tentativa de matar esse juiz. Quer dizer, isso pode trazer tragédias muito grandes dentro de Am Israel. Como disse o sábio para o rei, sobre a maioria do povo, Isaer shelo yomru, ki im yomru pen yasu. Olha, toma cuidado, cuida para que as pessoas não falem, porque se as pessoas falarem, talvez elas vão querer fazer. Quer dizer, vai começar com uma maldição, da maldição pode começar para atos físicos, veye bazer a arabá, e isso vai trazer muitas coisas ruins para o mundo, que hu bemishpat yamid aretz, porque Deus, através da justiça, ele sustenta o mundo, e se tiver o fim da justiça, juízes com medo, que não querem julgar, com medo que podem amaldiçoar, que podem agredir, que podem fazer coisas ruins contra ele, isso vai acabar corrompendo toda a justiça do mundo, e Deus, certeza, vai estar muito irritado se a justiça não estivesse cumprindo, por desvios que possam acontecer. Midinei a mitzvah, aqui vamos ver algumas leis na prática referentes a essa mitzvah. Badayanim, mashamru, riu, valav, shen eila, amekalela dayan, beshen, mishemot Hashem. Aqui só transgride a mitzvah da Torá alguém que amaldiçoou um juiz usando um dos nomes de Hashem, Kegon, Yud, Rei,
ou Shakai, né? São dois nomes aqui de Hashem, ou Elohim, Dekayotze Baem, qualquer um dos nomes conhecidos de Deus, se for usado nessa maldição, a pessoa está fazendo a transgressão da Torá, ou Bekinui, até mesmo num dos, vamos usar esse termo, um termo para Deus não se aplica, obviamente, mas, entre aspas, num dos apelidos, numa das denominações de Deus, que não são os seus nomes explícitos na Torá, e sim formas da gente se referir a Deus, Kegon, Hanun, ou Kano, Vekaotsebazé. Falar, olha, em nome do misericordioso, quem é o misericordioso? É óbvio que está se referindo a Hashem. Então, ou usar nomes de Deus explícitos, ou usar formas de se referir a Deus, que dá para entender que é sobre Deus que a gente está falando, isso também entra na proibição da Torá. Aval belo shem bekinui, kegon arur ploni, mas se ele não usar nenhum nome de Deus, nenhuma outra denominação para se referir a Deus, ele fala simplesmente, olha, amaldiçoado seja o fulano lá, o juiz, ou Alie Baruch, ou que esse juiz não tenha brahá. Então, são formas de amaldiçoar em Borriuv Lava, que ele não está fazendo a transgressão da Torá de amaldiçoar o juiz, Avalassurhu, mas óbvio que é proibido, porque já explicamos, toda a motivação que está por trás é não aumentar o ódio contra o juiz, o que pode causar desvios na justiça, e Deus nos livre, pode causar com que a gente não tenha justiça aqui no mundo, e o mundo é sustentado pela justiça. O Mashe, Pirshu Zichrono Livraha, Gam Ken Benyan Zeh, e fora isso que explicaram os nossos sábios de abençoada memória sobre esse assunto, Sheahiu Einu Be Shemekalelo Belashon HaKodesh Davka. Então, que a culpa é só para quem amaldiçoou usando o Lashon HaKodesh, o hebraico, a língua sagrada, não é só para quem faz em hebraico, ela afilo bekol lashon. Então, a gente poderia pensar que é só quem amaldiçoa em Lashon HaKodesh, na língua sagrada da Torá, mas aqui o Sefer HaChinuch ele vem esclarecer em qualquer linguagem, Beki tzarich eidim ve'atra'a bazeh, kehol ha'chayavim lavim. E, obviamente, para se configurar essa transgressão da Torá, precisa a presença de testemunhas como qualquer outra transgressão da Torá. Veyeter pratea mevoarim be Sanhedrim. E mais detalhes lá no Tratado de Sanhedrim. Só para a gente terminar, Noeged bekol makom u bekol zman. Isso se aplica em qualquer momento, em qualquer lugar. Bezharim venekevot, tanto para os homens quanto para as mulheres. Veover alea bekilela dayan beshem ou bekinui loke shtei malkuyot. A pessoa que amaldiçoou um juiz usando nomes de Hashem ou usando os apelidos, né, nomes para denominar Hashem, ele recebe 2 vezes a punição de chicotadas. Quer dizer, chicotadas, estamos falando de 40 chicotadas, essa pessoa vai receber 2 punições de chicotadas, porque uma, Lefisheu que kolechad me Israel aksherim, é a proibição de amaldiçoar qualquer pessoa do povo. Quer dizer, você amaldiçoa alguém do povo, já receberia 40 chicotadas. Shechem bichlal isurzé, porque qualquer pessoa está dentro dessa proibição, não é especificamente só os juízes, mas qualquer pessoa do povo, lá na Parashá Kedoshim, o Sefer Vaikra, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e outra transgressão, Ehad mipnei sheu dayan, por ele ser juiz, entra a segunda punição aqui, essa pessoa, ela vai ser castigada 2 vezes, vai receber 2 punições de chicotada, então vale a pena a gente, Deus nos livre, a gente evitar esse tipo de transgressão, já que a gente viu como as consequências podem ser trágicas e, principalmente, porque a gente vê aqui uma punição extremamente severa, já que pode estragar todo o sistema de justiça
dentro do povo judeu. Shavuot Tov!